Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, e diz assim: No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. E ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Então nós vamos ver que Jesus vai sair de Cafarnaum e vai em direção à cidade de Naim. Aproximadamente 50, 60 quilômetros. De carro daria uns 40 minutos, mas a pé provavelmente 10 horas. E o Senhor chega exatamente no momento certo. E hoje, nessa manhã, eu quero te dizer que Deus, ele não se demora, ele não é tardio em olhar a nossa dor e olhar o nosso choro. Hoje ele está dizendo para você: não chores. Naquele momento, ele não chegou a entrar, o enterro estava fora da cidade, né? Aquele jovem seria sepultado. E o Senhor chegou exatamente na hora, acompanhado de multidão, e havia uma outra multidão que acompanhava o enterro, e no meio daquele cenário, o Senhor se compadece do choro daquela viúva, né? A viúva era uma pessoa naquela sociedade desamparada, já tinha perdido o marido e perdia o seu único filho. Provavelmente a Bíblia não relata o nome dela, não relata se ela era rica, se ela era pobre, mas a solidão iria assolar a vida dela, porque já não restava, ela seria sozinha, ela dependeria muitas vezes, talvez, do favor das pessoas. E nessa hora, o Senhor entra com providência e ressuscita o seu filho, restitui a ela toda a alegria, né? O filho naquela época simbolizava o cumprimento das promessas e a alegria. E nessa manhã, o Senhor está dizendo para você: não chores, confia que no momento certo o Senhor vai se levantar e vai trazer à existência aquilo que não existe, vai chamar as coisas que não são como se fossem e vai trazer vida aonde existe morte. Tudo estava perdido, né? O filho já estava no caixão e ela estava indo direto para o sepultamento do seu filho. Nós cremos que o Senhor é o dono e o autor da vida. Nele reside todas as sortes de bênção. Confia no Senhor. O seu problema, a sua dor e o seu choro, sabendo que Deus se compadece do nosso choro. O Senhor foi até aquela mulher. Aquela mulher não veio pedir nada ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi de encontro ao problema dela. E nessa manhã o Senhor está dizendo que o Senhor tem ouvido as suas orações, tem ouvido o seu clamor, está indo de encontro ao seu choro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É tempo de cantar vitória, é tempo de recolher o choro, transformar o pranto em alegria. Quando o Senhor Jesus passa, por onde ele passa, por onde ele libera uma palavra de fé, de amor, há transformação. E nessa manhã eu quero que você entregue tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai transformar o seu pranto em alegria. E foi exatamente o que aconteceu. E mais, houve a glorificação do nome de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus Pai. E nós vemos no versículo 16 que todos foram tomados de temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós,
e Deus veio salvar o seu povo. Grande profeta foi levantado entre nós. O povo de Israel estava desfalecido na sua fé, havia um silêncio profético de 400 anos e, mediante aquele milagre, as pessoas lembraram dos feitos no Antigo Testamento, né? O profeta Elias realizou o primeiro milagre de ressurreição também do filho de uma viúva. Quando ele foi alimentado ali por aquela viúva de Serepta, houve ali um milagre e ele ressuscitou o filho daquela viúva. Oh Deus, Deus não está alheio às nossas dores. Ele entra com providência, mas é necessário que nós venhamos a depositar hoje a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus Salvador. Hoje é dia de você se deixar ser consolado. O Senhor primeiro falou para ela: não chores, uma palavra de consolo, e logo a seguida ele fez e operou um milagre. Hoje Deus está dizendo para você: confie, eu sou o consolador, eu sou o consolo da tua vida, eu sou aquele que vai mover na tua vida e vai transformar o choro em alegria. Então que hoje você receba essa palavra de fé, que Deus vai transformar o seu choro em alegria e dia de festa. Tenha um bom dia em nome de Jesus.